Chegamos ao quarto tópico da nossa lição e neste quarto tópico vamos estudar sobre o tema estabelecendo doutrinas. Pergunta A: todo membro da igreja tem poder de decidir questões doutrinárias? Sim e não. Uhum, Sim, a partir da representação. A gente aprende aqui na nota que todo membro ele é representado, né? A gente tem aí desde a igreja a representação dos oficiais da igreja, que compõem uma comissão. A gente tem os oficiais da igreja compondo uma assembleia, ou no caso uma associação, a associação da união e a união a conferência geral. Então a gente tem uma hierarquia descrita na inspiração e assim funciona a nossa igreja. É até importante, né? Talvez alguém que tenha alguma dúvida, aqui na nota tem todo o detalhamento. Então, trazendo, a gente tem igreja, associação, união e conferência geral. Agora, de forma individual, não. Então, assim, né, só voltando à pergunta, todo membro da igreja tem o poder de decidir questões doutrinárias? Não. Então, existem toda essa ordem que foi inspirada ali a partir de Ellen White, e a gente então tem os locais apropriados para que sejam discutidas questões doutrinárias. Não quer dizer, Luzilei, que a gente não possa ter dúvidas ou trazer essas dúvidas para que elas sejam discutidas. O que não dá é para agora, eu tenho minha dúvida, eu transformo minha dúvida em uma nova doutrina e eu começo a disseminar isso, né? Então, isso não se dá, não tem espaço e não se é possível. Então, eu tenho uma dúvida, começo a ter um pensamento diferente, ao invés de levar para o fórum competente, que seria levar a liderança da igreja para que se avalie, para que se pondere sobre o assunto, ao invés de fazer isso, pega essa dúvida, compartilha lá nas redes sociais, começa a espalhar, começa a contaminar um punhado de gente e criar um problema bastante sério. Este não é a atitude de alguém que está comprometido com a causa de Deus, né? Nós vimos já em lições anteriores, na primeira lição desse trimestre, sobre a questão da unidade. E quando nós agimos de uma forma sem o cuidado, sobre esse determinado assunto eu tenho um pensamento um pouco diferente. Começa a compartilhar, na verdade eu vou compartilhando ideias e aqueles que vão assimilando também vão se avolumando com aquilo e de repente desestabilizamos toda uma estrutura ali e talvez lá no futuro, aquele que começou com uma ideia equivocada, ele até entenda que a sua ideia estava equivocada e volte, né? Se arrepende daquilo e segue a vida. Mas talvez aquele que ele contaminou com essa ideia não tenha essa mesma, não consiga depois retroceder. Sobre quem cairá o sangue dessa alma que foi desviada pela disseminação desse pensamento? Existe responsabilidade. Sim. E Luzilei, sobre isso, é importante a gente ter essa atenção e esse cuidado. Se a gente começa a ver pessoas disseminando novas doutrinas, né, ou novos pensamentos, sem antes levar ou submeter isso ao conselho, ela já não tem o Espírito de Deus. Porque aqui a gente pode ver que a própria inspiração, o que aconteceu? Os fariseus queriam que os novos conversos, no caso os gentios, né, ou os gregos, fossem circuncidados. E eles não tomaram a atitude agora de como fez Judá, né? Lá agora mandou a cidade inteira circuncidar e depois fizeram toda aquela chacina. Levi e Simeão, né? É isso, obrigado. Isso, de Levi e Simeão, né? Agora fizeram todo... Não, eles foram lá e trouxeram a situação, o pensamento deles, a forma como eles acreditavam, né? A tradição judaica que era da circuncisão. E então foi submetido ali então ao conselho. Então, se você começa a assistir live das pessoas que começam a ter novas interpretações, né, que não são as interpretações que já estão colocadas, você já deve colocar um sinal de alerta aí. Opa, essa pessoa está seguindo a forma correta, como foi feito na igreja primitiva? Se não está seguindo, a gente já tem que desconfiar do Espírito. Não é o Espírito Santo que está guiando essa pessoa com essa nova luz. Não é, porque ela não está seguindo o que a própria palavra indica. Então já é um sinal de alerta. Então não tem porquê, né? Mas a gente tem que procurar fugir dessas tentações, entendeu, Luzilei? De ficar ouvindo coisas novas, e agora a gente para assistir um vídeo, e agora a semente da dúvida começa a ser semeada, e a gente começa a ser fruto ali de uma coisa que não é
não é espiritual, que não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus até menciona, né, daqueles que estão sempre ávidos por novidades e tal, e Sim. acabam, às vezes, assimilando coisas que se tornam um tropeço, né? Sim. Agora, uma vez que se toma uma decisão oficial, como devemos encará-la e que efeito isso tem em todo o corpo? Uma vez que o assunto foi considerado, foi definido, não, é isso mesmo ou não é isso, o caminho é esse, o que deve ser feito? Eu Ou quero como devemos responder, inclusive usando até o próprio texto. Então, no texto anterior, nós tivemos ali a questão da circuncisão. E eles se reuniram. E eles tomaram a decisão que está no verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Então, no verso 29, Luzilei, a gente tem aqui a determinação oficial. Do que foi, então, dentro do concílio, judeus, novos conversos, gregos. Então, culturas diferentes, costumes diferentes, precisava chegar a um consenso doutrinário. Eles chegaram ao consenso doutrinário que está no verso 29, e os irmãos podem ler os versos anteriores também, vão ver. Uma vez, então, que é tomada a decisão, o que ela deve ser feita? Ela deve ser acatada. Então, não cabe a nós agora queremos discutir. E aí, assim, você está numa empresa, e a empresa diz que você tem que estar de gravata e com uniforme. Você tem duas opções. Ou você segue as diretrizes, ou então você muda de emprego. Então, não é saudável, Luzilei, para a própria unidade, a pessoa que está ali constantemente querendo criar atrito, querendo criar. Exatamente. Simplesmente pela situação. Por quê? Isso vai impedir o que está na segunda parte da pergunta. Né? Não sei se você chegou a fazê-la. Sim. E que efeito, né, isso tem sobre o corpo? O que acontece se a gente não tem um consenso? Qual que é o que acontece? Qual é o efeito? Então, uma vez que a decisão é tomada, a gente tem que aceitar. Qual é o efeito? O crescimento da igreja, conforme está em Atos, no final, no verso 5, Atos 16, verso 5 diz, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Então, um crescimento aqui também em número. Então, eram confirmadas na fé. Então, houve a dissensão, houve ali alguma dúvida e tudo. Então, aceitamos agora, e esse aceitar, essa confirmação na fé, proporciona e promove o crescimento da igreja. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente agora continua sempre se debatendo, discutindo coisas que já foram estabelecidas, isso causa dissensão na igreja, o Espírito Santo não se manifesta e a gente não tem o crescimento da igreja. Então, se queremos que a igreja cresça, não basta apenas orar, nós precisamos aceitar e precisamos viver em harmonia e no comum. Conforme muito bem comentado aqui na primeira lição aqui deste trimestre, né? Para que todos sejam um. A gente precisa ser um em Cristo. E a lição vem constantemente desenvolvendo isso. A gente não deve ficar agora criando palanques de debates e com questões doutrinárias que já foram pré-estabelecidas. Certo. Agora, e se os membros individuais ou obreiros se recusarem a aceitar tais decisões? Nós vimos que ela precisa ser aceita e isso vai promover o bem-estar da igreja e o seu crescimento, o seu fortalecimento. Agora, como tu já mencionou, tem aqueles que se levantam contra, né? Mas se eles persistem em recusarem aceitar essas decisões, o que deve ser feito? A gente segue a regra de Mateus 18, né? Acompanhando o tópico anterior. Então, vamos conversar, vamos levar mais outra pessoa para poder estudar, para poder orar juntos. Mas se ainda assim essa pessoa persiste no erro, ela não deve permanecer. Ela deve ser desviai-vos dele, conforme diz Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Então a gente deve se desviar. E aqui, Luzilei, novamente eu quero enfatizar, irmãos, não percam tempo com áudios, com vídeos, com transmissões na internet, com coisas que não são da palavra de Deus, que não são inspiradas. Se uma pessoa está transmitindo esse tipo de material e não se submeteu isso ao conselho da igreja, não levou isso aos órgãos apropriados, essa pessoa não está com o Espírito Santo. Então, por que nós vamos demandar o nosso tempo disseminando coisas que não são guiadas por Deus, não são inspiradas por Deus? Ou dar audiência, né? Isso. A gente, às vezes, usa o verso ou o texto da inspiração que fala que os anjos de Deus não nos acompanham quando nós
nos dirigimos a locais inapropriados, né? Os anjos não adentram aquele lugar. Mas, às vezes, bom, o texto foi mencionado num contexto onde as coisas aconteciam na vida real, né? Hoje nós temos uma vida virtual, onde eu não vou lá para estar no salão, na igreja, no grupo, onde aquele rebelde está se manifestando. Mas eu pego o rebelde aqui e coloco, fico assistindo. Sim. Alimentando a minha mente com as sugestões ali de Satanás sendo falada por aquele rebelde. Mesclando verdade com mentira e tal. E Satanás, ele é muito astuto. Através de argumentação, fundados ou infundados, qualquer pessoa pode ser convencida. No passado existia uma escola grega dos filósofos, agora me fugiu o nome dessa escola, mas que a ideia deles era simplesmente aprender o discurso. Você defender uma ideia, independente se ele era verdadeiro ou não, e se aquilo tinha fundamento ou não, não importava. Você tinha que aprender através da arte da oratória e do uso da palavra a defender aquilo e convencer a pessoa. É isso. E Satanás tem feito bom uso desta forma. E quantos têm aí se desviado, extraviado ou enchido a mente de dúvidas por darem atenção a esses diálogos, eram sofistas, para esses sofismas de Satanás. Era a escola dos sofistas. E que a ideia era apenas você aprender a arte do convencimento. E é isso que tem acontecido. Não vamos permitir que Satanás faça morada na nossa mente, assistindo, né, acompanhando esse tipo de coisa. Alguns, Luzilei, se defendem dessa argumentação que você trouxe com aquele verso de lê de tudo e retende o que é bom. Existe um contexto para esse verso. Uhum. Né? A gente não tem que ficar agora se contaminando com o mal e com as astúcias de Satanás, com sofismas, né, como foi muito bem colocado, para eu poder ter uma base, para poder ter... Eu me recordo quando começou a surgir aquela vertente do Adventismo sobre o Espírito Santo. E algumas pessoas me abordaram para estudar. Uhum. E eu falei, irmão, eu posso orar por você, mas quem nos dá o entendimento da palavra é o Espírito Santo. Se você não crê em quem dá o Espírito Santo, o que é que nós vamos estudar? Uhum. E nunca participei de nenhum debate, porque Jesus mesmo não participava de debates, de disputas. Quando foram, está em Atos, está em Judas, né, quando foi ali, o diabo mesmo foi querer argumentar com Jesus em relação ao corpo de Moisés, o que Jesus falou? O Senhor te repreenda. E acabou. Então, se o próprio Jesus ele nos deu exemplo que ele não participava em debates, por que nós agora que não? Porque eu quero defender a verdade. E aí o que acontece? Muitas vezes nós somos laçados. E quantos, né? Se nós formos puxar na mente, quantos desses que sempre tiveram um espírito de debate, de estarem buscando novidades e tal, e que simplesmente naufragaram na fé. Sim. Tristemente. Então, neste quarto tópico, nós aprendemos acerca do estabelecimento de doutrinas. Existe um caminho certo. Ainda que esse pensamento surja na mente de qualquer pessoa, mas esse pensamento deve seguir aquilo que está orientado pela palavra de Deus, ser submetido a pessoas que vão também orar, vão estudar o assunto, pessoas que têm aí o dom espiritual, inclusive do discernimento, né? Sim. Nem todos têm o dom do discernimento. Nós vimos que o Espírito Santo dá o seu dom, cada um conforme ele quer. Então tem aquele que tem o dom do discernimento. E essas pessoas se reúnem, elas estudam, examinam, submetem à palavra de Deus aquilo que está escrito, e conforme esses pontos, ou conforme esta avaliação, então se dá um veredito. Então que nós possamos estar abertos para que o Espírito Santo atue em nós desta forma, que é a forma correta, né? E ceder, né, Luzilei, na nota que diz, apresente a questão diante deles, se referindo aos anciãos, né, conforme você bem comentou, num espírito humilde e dócil, com oração fervorosa. Então, existe um processo aqui, espírito humilde, apresentar,
a eles, não numa live, né? Sendo assim, se não virem luz nisto, ou seja, se os anciãos não virem luz na verdade que eu estou levando, que eu estou apresentando, então ceda ao parecer deles, pois na multidão de conselheiros há sabedoria. Então não tem que teimar. E se eles não aceitarem, eu vou continuar. E isso não é o Espírito de Deus. E qualquer um que segue disso, ele não está com o Espírito de Deus. Então a gente tem que se desviar.